Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? O vídeo de hoje é um bate-papo, conversando um pouco com vocês sobre algumas perguntas que vocês estão me fazendo e esclarecendo também algumas situações que vão acontecer a partir de então. E eu espero que vocês entendam, até porque eu não posso falar tudo ainda, que tem coisas que não aconteceu, que eu não gosto de falar antes de acontecer, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porém. Então, vamos embora lá. A primeira coisa que eu quero falar, que vocês me perguntam muito se eu trabalho ainda como cabeleireira. E não, gente, eu resolvi fechar esse ciclo na minha vida. Foi bem difícil, por isso que ano passado eu sempre falava com vocês, gente, tá acontecendo algumas coisas, algumas mudanças, que eu tenho que tomar algumas decisões, e não foi decisão fácil, até porque eu tinha aí 8, 9 anos na carreira, né, uma carreira consolidada como cabeleireira, como empreendedora. Então não foi uma coisa difícil, um ciclo difícil de fechar, não foi um ciclo fácil de fechar. Só que já os ciclos eles não se fecham do dia para o outro. A gente tem que entender o que está acontecendo e também a gente tem que ter muita coragem de enfrentar. Esse ciclo ele começou a ser encerrado há mais ou menos 2 anos. Quando eu abri o salão, foi eu, minha mãe e minha irmã, então assim, tinha aquela parceria de nós três, era tudo muito alegre e tudo mais. Quando elas foram embora, eu fiquei muito sozinha, eu fui me sentindo muito sozinha. E aí, com o desenrolar, o passar do tempo, foi ainda eu ficando ainda mais cabisbaixa e tudo mais. Não é com a profissão em si, mas com a situação de loja, isso, aquilo, outro. E aquilo eu fui tirando a vontade de trabalhar com o cabelo. Eu não tinha mais aquela vontade de ir pro salão, de arrumar meu salão, de estudar, né, trazer coisas novas. Eu fui perdendo aquela vontade, né? E então aconteceu algumas situações quando eu tinha loja na rua. Uma delas, que foi bem marcante, foi um cara bêbado que entrou na loja, eu tava sozinha, entrou na loja e ele queria, tipo, tirar a roupa, sabe? Eu não posso nem falar essas coisas aqui porque eu acho que o YouTube não, né, ele bane. Mas se não fosse o vizinho tivesse visto que eu paralisei na hora, tinha acontecido algo pior, porque eu não tive reação. Eu não consegui ter reação. Eu não entendo por que eu não tive reação. E aquilo ali me impactou de uma forma tão que ele tava até com arma branca, né? E me impactou de uma forma tão negativa que eu comecei a desenvolver a síndrome de Burnout. É quando você não tem mais apego pela profissão, você não tem mais vontade de trabalhar. E o teu trabalho, que você tanto amava, acaba que virar algo negativo. E foi o que aconteceu. Toda vez que eu marcava cliente, eu comecei a desenvolver aí, depois desse episódio, e vários outros de confusão na frente da loja, sabe? E acontecer coisas piores, tudo mais, de eu ver, né? Não comigo, mas de eu ver com outras pessoas assim, tudo mais. E aquilo fui ficando com muito medo. E eu comecei a desenvolver, foi a ansiedade, crise de ansiedade. E pra mim entender que era o meu trabalho que estava fazendo isso comigo foi muito difícil, porque eu não queria aceitar. Até porque assim, eu sempre eu trabalhei com cabelo, eu amava, eu amo fazer um cabelo, eu amo escovar um cabelo, eu amo ver uma transformação, eu amo ver o sorriso no rosto da cliente, sabe? Mas eu tava, toda vez que uma cliente marcava cabelo comigo, eu começava a me tremer toda, me dava crise de ansiedade terríveis, terríveis, terríveis. E era horrível, horrível, porque eu ficava também com medo de falar pra alguém, as pessoas falar tá com preguiça e essas coisas, sabe? Como eu já ouvi, né? Muitas vezes eu tive que desmarcar cliente porque eu não conseguia atender por causa da crise de ansiedade. E eu sempre ouvi assim, tá rica, não quer mais trabalhar não, esse tipo de coisa. E aí, foi se passando isso há 2 anos atrás, né? Em 2022. Quando foi em 2022, eu orava muito assim pra Deus, pra me dar um caminho, me dar uma luz, que decisão eu ia tomar. Foi aí que eu também comecei a ganhar dinheiro com o YouTube, não sempre, mas de 2 em 2 meses eu ganhava lá, batia $100 e eu sacava. E eu vi que se eu me dedicasse mais, eu poderia tirar uma renda melhor. Trabalhei, conheci também, fiz na época o curso de marketing, né, de afiliados, marketing digital, que muitas pessoas, elas têm um preconceito muito grande, mas tem sempre o lado ruim e o lado bom, e eu tentei olhar pelo lado bom, foi algo que expandiu muito minha mente pra mim conseguir trabalhar com a internet. Hoje minha renda ser integral da internet foi através desse curso que eu fiz na época, né. E até falei um pouco, mas eu sei que muitas pessoas têm muita mente fechada, eu entendo também, por isso que eu nem falo muito sobre isso aqui, mas foi algo que expande muito minha mente em relação a trabalhar com a internet. E aí eu entendi mais o mundo da internet, dá sim pra você ganhar um dinheiro em casa com a internet, dá sim, comecei a me dedicar e começou a crescer mais, eu cresci mais minha profissão na internet.
E aí foi quando a mulher lá do salão pediu a loja, né? Eu tava lá um tempão no ponto, e aí eu tive que arrumar outro salão de urgência. Aconteceu que vocês acompanharam, quem tá aqui nessa época, que teve uma infiltração muito grande de esgoto no salão. Eu perdi, gente, cerca de R$ 1.500 de material de trabalho e imóveis. Porque mofou tudo e aconteceu muitos problemas. É aqui onde eu moro é uma comunidade, a gente não aluga salão, a gente não aluga kitnet por contrato, né? É boca a boca. E eu não tinha quem recorrer, não tinha quem é que vai pagar esse meu prejuízo. E aí eu fiquei pior ainda, mas eu sei, hoje eu entendo que era Deus que estava me mostrando que era um ciclo que eu tinha que encerrar, né? E ele estava abrindo uma porta pra mim, eu tinha que me dedicar mais a isso. Mas eu não tava aceitando. Aí eu levei meu salão pra kitnet, lá que eu tá lugar, que eu tá em reforma, né? E tudo mais, atendi lá, vi como melhorou. Só que quando eu tinha que começar a obra lá, eu tinha que alugar um salão pra mim. E foi aí que eu tive muitas crises de ansiedade. E eu ia alugar uma loja. Meu marido, ele percebeu que eu tava desinquieta até então. Eu não falava com ele assim que eu tava tendo crise por causa do meu trabalho. Um dia ele me chamou pra conversar e eu consegui me abrir. Aí ele falou, quer saber? Não vai ficar doente por causa disso, não. Foca na internet, foca no que você gosta de fazer, que você trabalha em casa. O que eu puder lhe ajudar, você sabe que pode contar comigo pra tudo. E se suas e bota atende lá na laje. Se seus clientes quiserem ir até você, beleza. Se não quiser, você conversa com elas, explica que não tem como mais se atender na rua e tudo mais. E foi aí que foi melhor pra mim, né? Eu consegui desafogar um pouco. Eu tinha uma cartela de cliente muito boa, de cliente fixa muito boa, sabe? Sempre tive, assim, graças a Deus. E agora, nesse final de ano, eu decidi que era hora de encerrar esse ciclo, porque eu não estava mais satisfeita em eu trabalhar dessa forma, com o salão, com cabeleireira em casa. Eu não estava mais satisfeita e eu não estava mais com vontade de investir em produto e tudo mais. E eu entendi que é um ciclo que tem que ser encerrado. E então decidi sim encerrar esse ciclo como cabeleireira 95%. Por quê? Porque eu ainda tenho 5 clientes fixos que não me largam por nada. Então, elas vêm esporadicamente, é como se fosse uma renda extra pra mim, né? Que é mais pra fazer progressiva. E eu consegui, porque encerrar esse ciclo foi difícil, né? Porque eu sou especialista em alisamento capilar, então eu faço uma progressiva muito boa, eu faço um botox muito bom. Eu desenvolvi técnicas de estudo de terapia capilar muito boa. Mas enfim, e foi muito difícil eu conseguir, por causa das meninas, né? Tem clientes que se tornam amigas, mas entenderam, não todas, mas assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu tô aliviada. Então, sim, eu encerrei esse ciclo de cabeleireira, não sou mais. Hoje eu trabalho, minha renda vem exclusiva da internet, com YouTube, com parcerias, com trabalhos extras que eu faço por fora, com marketing de afiliado, afiliação da Shopee. Vem disso, eu trabalho com isso hoje. E outra coisa que eu quero falar com vocês, eu queria muito conversar com vocês. A reforma, como que tá a obra da sua casa, quando você vai se mudar. Bem, vocês podem até se assustar, algumas pessoas podem entender e outras não, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Eu não vou mais me mudar. A obra tá acabando, falta só pintar lá e amassar e dar uma faxina lá que tá cheia de poeira. E eu vou alugar lá. Não vou mais colocar algumas coisas que eu ia colocar pra mim. Vou organizar lá pra alugar. Por quê? Quando a gente comprou essa kitnet, não é aqui onde eu moro aqui, é mais a zona central aqui da comunidade que eu moro, né? Perto das principais e tudo mais. Lá é afastado, assim, na toa que pra mim chegar lá é cerca de 20 minutos andando. E meu marido, ele ama morar aqui. Aqui a gente já mora quase 15 anos. Ele ama morar aqui. Todo mundo conhece aqui a gente na rua e tudo mais. É mais tranquilo, né? Além da comunidade estar um pouco difícil esses dias, mas aqui é melhor em certos aspectos. Ainda mais nisso, no silêncio, pra mim trabalhar, porque eu tenho que ter silêncio pra trabalhar com os vídeos. Ah, só quando o Billy, quem é Billy? É o cachorrinho que às vezes late, que vocês escutam aqui, é o Billy. Ele dá o ar da graça dele, mas é muito silencioso pra trabalhar. Lá onde, no lugar da minha kitnet, né, das minhas kitnets, lá é muito barulho, bar do lado, bar da esquina, forró o dia todo. Eu tava percebendo isso, que ia ser um pouco difícil de eu trabalhar lá. E além do mais, meu marido, ele não gosta muito, ele não estava muito feliz com a ideia de mudar pra lá. Ele ia mudar mesmo, porque comprou e tudo aquilo mais. E aconteceu também outras coisas de trabalho pra ele, umas novas coisas que tá por vir de trabalho pra ele, que ele tem que focar nisso também. E então a gente sentou e conversou e decidimos organizar lá pra alugar.
Até porque, gente, aqui a gente paga o aluguel aqui de R$ 400, a outra que tá alugada lá, eu pago o aluguel daqui. E vamos alugar essa, né? Ah, mas você fez obra, o dinheiro da obra foi jogado pro ralo? Não foi, porque precisava fazer aquela obra. Precisava trocar o piso, precisava arrumar o banheiro, não tinha como não fazer. E lá sempre vai ser da gente, né? E eu já tenho 2 pessoas em mente para alugar, que são pessoas de confiança, tá? Porque tem um ciúme sim dela, porque tá muito bonitinha. Quando eu for lá pintar, eu mostro pra vocês. Então a gente vai ficar aqui. Mas Magna, aí aqui não é seu, como é que você vai fazer? Gente, eu já moro aqui nesse prédio há 15 anos, cerca de 15 anos já. E tem coisas boas para acontecer mais à frente. Eu não posso falar o que é agora. Tem propostas que tá para acontecer. E é no tempo certo. Esse ano vai desenvolver muitas coisas, tanto em relação à minha moradia aqui, como em relação a trabalho também. Então tem coisas acontecendo. E para poder essas coisas evoluir, eu tenho que encerrar esse ciclo da obra também de mudança. Ou eu fico aqui ou me mudo pra lá. Como lá não é um lugar ruim, é um lugar bom, só que é muito barulho, o vizinho grita na rua. Maria, tem dia lá que tá um caos instaurado. E aqui a gente já tá acostumado com a vizinhança, com o silêncio, com a nossa paz, o prédio é um morador por andar, não tem confusão, não tem nada, a gente que cuida do prédio pro dono. E também tem possibilidades boas em relação a esse apartamento futuramente, tá? Então a gente decidiu ficar aqui, a gente não vai mais se mudar. Mas não é por isso que eu não vou organizar minha casa. Aqui tô precisando do meu guarda-roupa, preciso de armário de cozinha novo, e eu vou comprar assim a partir de eu finalizar lá a obra e estiver alugada, depois de março. Aí eu pego e vou organizar aqui meu cantinho pra poder ficar mais a minha cara, pintar, dar uma arrumada. E a gente vai ficar por aqui. E tá tudo certo. Estamos felizes com a nossa escolha. Eu sei que pode não ter ficado muito esclarecido, mas foi uma decisão que eu e ele a gente tomou em conjunto e foi o melhor pra gente, tá? Porque para as coisas evoluir na nossa vida, a gente tem que encerrar esse ciclo também de mudança, muda ou não muda, vai ou não vai. Então decidimos dessa forma, alugar lá e continuar aqui. O aluguel daqui fica uma coisa pela outra, como sempre foi, e lá vou ganhar uma rendinha também, eu guardo esse dinheiro do outro aluguel lá para poder eu conseguir ter uma renda, né, com a kitnet também. E é isso que Deus tá preparando pra mim. E depois que eu tomei essa decisão, gente, muita coisa se abriu, muitas portas se abriu, sabe? Minha cabeça até ficou mais tranquila, porque eu tava meio que receosa, meio que estressada, ansiosa também com isso. E eu sei que foi a melhor decisão tomar nesse momento. Espero que vocês entendam. Se tiver alguma pergunta aqui embaixo que eu respondo pra vocês, tá bom? Obrigada por tudo, obrigada por mais um vídeo de bate-papo mesmo pra esclarecer essas situações. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!